Boa tarde, eu sou a doutora Mariana, sou médica da dor da Santa Casa de Alfenas e de Poços de Caldas, né? É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morfina, aspectos históricos, clínico, farmacológico. Então vamos lá. Bom, então a gente vai começar com um pouco da história da morfina, que coincide, claro, com a história dos opioides no geral, né? Que começa lá 5 mil anos atrás, com os sumérios, que usavam a papoula como planta da alegria. E no século 3 a.C., já era conhecido como, já tinha sido usado, né, já era conhecido o ópio. Em 1806, né, Frederick Sutton isolou o primeiro alcaloide, que tinha efeito analgésico proveniente da papoula. E batizou, né, com o nome, em homenagem ao deus grego dos sonhos, de Morphium, né, em homenagem a Morfeu, que depois veio a ser chamada de morfina. Na verdade, ninguém deu muita importância à sua descoberta ali em 1806, volta de 1903, 1806, e só foi mesmo ser utilizada alguns anos depois, com mais frequência e mais conhecida pela comunidade científica. A respeito do uso, né, da papoula e da produção do ópio, a gente tem algumas guerras ali, como a primeira guerra do ópio, né, no século XIX, entre China e Inglaterra, e também foi muito utilizada no século XX, durante as grandes guerras, já como morfina mesmo, sendo de extrema importância, né, para os soldados que estavam em campo, que já levavam consigo a morfina como forma de analgesia nos campos de batalha. Isso teve um grande avanço no seu uso, no seu estudo como analgésico, nos seus efeitos adversos e a própria administração via oral e parenteral. Os receptores foram descobertos em 1971 na Universidade de Stanford, o receptor Mi, Kappa, Delta, Sigma, sendo Mi, Kappa, Delta depois sendo exaltados com mais importância e o Sigma menos importante em relação à analgesia. Hoje a gente conhece como os receptores Mi, os receptores opioides Kappa e os receptores opioides Delta, né? Em que a gente ainda ganhou das últimas siglas aí como dor, para lembrar principalmente o uso, né, dos opioides e principalmente da morfina, que é o nosso principal representante. Só selecionando aí alguns conceitos importantes em relação, que já foi discutido em outra aula, inclusive, né, mas só para a gente lembrar e para se situar dentro dos opioides, né? O que é um opioide, né? É um fármaco com propriedades de um opiáceo, na verdade, são derivados naturais da papoula. Qualquer composto natural, semissintético ou sintético, que se ligue aos receptores opioides e possuam propriedades similares, aos opioides endógenos, são considerados opioides. Quem são os opioides endógenos? São as encefalinas, as endorfinas, as ginorfinas e as endomorfinas. Em relação também aos narcóticos, que já teve, né, os opioides já foram chamados muitas vezes de narcóticos por causa dos seus efeitos hipnóticos, dos seus efeitos sedativos, né, que vem justamente do grego torpor. Então, um termo utilizado como sinônimo, né, dos opioides durante algum tempo, mas que acabou caindo por terra por causa de outras drogas de abuso que não pertenciam à classe opioide que causavam efeitos semelhantes, mas sem a devida analgesia. Então, a gente vai falar da morfina, que é o nosso principal opioide, e localizar ela aqui dentro da nossa escada analgésica. A gente está aqui no terceiro degrau, né, que é onde a gente começa a fazer o uso, assim, dos opioides fortes, né, além dos demais degraus. E a classificação dela como opioide como forte, né, pensando na classificação tradicional, de origem natural e com função de agonista puro. Dentro da fisiopatologia da dor, a gente classifica a morfina também, assim como a codeína e os demais opioides, na segunda esfera de comportamento, né, da fisiopatologia da dor em si, desde o estímulo afetivo, a dor, o sofrimento e o comportamento doloroso. No caso da morfina, a gente está ali na esfera de dor, né, relacionada à maioria dos opioides. Mas é muito importante a gente entender que o próprio comportamento relacionado à morfina, à tolerância e até a adicção ao longo do tempo pode estar relacionado também a outras esferas da fisiopatologia da dor,
né? Entrando ali também, muitas vezes, no comportamento doloroso, essa alteração relacionada à hiperalgesia dos opioides, que pode ser estudado assim mais aprofundadamente ao longo do tempo e ao longo do uso desses opioides é, de forma crônica. Isso tudo por causa justamente do mecanismo de ação, né? De ação do sistema nervoso central. Então, por isso que a gente fala que às vezes ela abrange mais esferas, né? O sistema nervoso central, né? Tem os receptores de forma constitucional e a periferia. A presença de receptores opioides na periferia está muito relacionada a uma lesão, pós-lesão tecidual, onde se manifestam mais, e no caso das vísceras, realmente mais constitucional. Então, o opioide, entre todas as medicações, quando a gente pensa na ação do sistema nervoso central, eu pus um figurinho aqui justamente para a gente lembrar que os opioides estão aqui, na ação no corpo posterior da medula e sistema nervoso central. Bom, quais os receptores opioides onde a morfina tem mais efeito, né, mais afinidade nesse caso? Principalmente os receptores Mi, que eu acho que são ali os mais prevalentes, né, mais importantes em relação à morfina. Então, a gente ele tem três coisinhas ali onde a gente marcou, mas também os receptores kappa e os receptores delta em menor quantidade. Então, os efeitos da morfina estão muito relacionados a esses receptores Mi. Os receptores opioides, então, a gente tem os receptores Mi, né, principalmente no tronco e no tálamo, o kappa no córtex límbico de encéfalo, tronco e medula, e o receptor delta nas supraespinhais. Bom, a gente sabe que a gente tem, pela morfina que a gente já viu ali, os receptores Mi são os mais importantes, né? Principalmente o tronco e tálamo. Então, o sistema nervoso central, assim, são mais importantes. As vias aferentes, é importante a gente também pensar que as vias aferentes levam a resultados diferentes, né? Então, dependendo da via que for estimulada, né? No caso do agonista morfina, a gente vai ter um resultado. Então, pensando na curva farmacocinética da morfina, a gente vai pensar no tempo de latência, que é o tempo entre a administração e detecção da droga no plasma, e a gente vai ver que o tempo de latência da morfina VO, subcutânea e EV muda bastante. Então, por exemplo, a gente tem aqui a morfina VO de 15 a 60 minutos, o tempo de latência, né? Que é o tempo de início de ação dela mesma, subcutâneo de 15 a 30 minutos, e a morfina EV de 3 a 5 minutos. Então, a gente vê que a morfina EV como resgate seria muito mais interessante para esse paciente que tem uma dor mais intensa durante, às vezes, um período curto, mas tem aquela dificuldade de administração, né? E enquanto a morfina VO, a gente tem que entender que a partir do momento que é administrada, vai ter um tempo um pouco maior. Então, aqui a gente tem a concentração plasmática, né? O tempo e o tempo de latência desse clímax, que seria a concentração máxima, seria o tempo máximo, né? Da concentração. E o tempo de latência é justamente a diferença do tempo entre a administração e atingir a concentração máxima da droga, né? De ação mesmo. Aqui o tempo mais de concentração, justamente o mesmo. A biodisponibilidade, né, alguns conceitos farmacológicos para a gente lembrar da morfina e saber como ela deve ser administrada, o tempo o que a gente deve esperar de cada uma e a diferença entre os pacientes, né? Então, biodisponibilidade é a quantidade de fármaco usado para determinada via que atinge a circulação sistêmica. Então, parte do fármaco não é absorvida, né, ou não atinge a circulação sistêmica na forma via oral. A morfina, no caso, 20 a 30% da morfina via oral e, no caso da morfina EV, ela tem 100% de biodisponibilidade. A diferença, né? 20 a 30 e 100%. E por isso que quando a gente faz a equianalgesia, o quanto o paciente está tomando EV e o quanto eu vou passar para ele VO a partir do momento que ele, via oral, né? A partir do momento que ele atinge a analgesia adequada. Então, a gente provavelmente vai dividir isso por 3, né? Eu estou fazendo venoso, eu estou tendo ali 100% de biodisponibilidade, vamos supor, 10 miligramas. Em via oral, eu vou ter que aportar para esse paciente provavelmente 3 vezes mais, porque eu vou ter uma biodisponibilidade de 20 a 30%, certo? E é daí que sai aquela equianalgesia da própria morfina. O metabolismo de primeira passagem, que a gente tem que lembrar, o metabolismo e eliminação antes de atingir a circulação sistêmica, parte da formativa é inativada ou eliminada. Então, ela funciona para fármacos de administração por via enteral, né, que seria, por exemplo, via oral ou por sondas,
E as outras vias de administração, como a enteral, elas reduzem ou eliminam esse metabolismo de primeira passagem. E muito provavelmente por isso eles têm esse aumento muito esse aumento de biodisponibilidade, né? Por exemplo, de 20 a 30 para 100. A absorção, que é desde a administração até atingir circulação sistêmica, é a fase da farmacocinética mais influenciada pela via de administração, é a absorção. Então, você tem muitos fatores modificadores de absorção que dependem dessa via. Por exemplo, né, a via trato gastrointestinal, você tem formulações controladas para drogas de posologia frequente, 2 a 2, 2 horas, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas. Cápsula de liberação gradual, de 8 em 8 horas, 12 em 12, uma vez ao dia. E é importante se orientar esse paciente, que quando você tem você está oferecendo, né, você está prescrevendo ali uma medicação que é uma via, por exemplo, de liberação controlada, a absorção vai ser diferente. Então, se o paciente ele romper a cápsula ou partir o comprimido, é, você vai ter uma alteração dessa absorção. Então, às vezes você vai ou não vai atingir, né, por dificuldade de absorção do próprio fármaco, ele não vai chegar ao trato gastrointestinal da forma que deveria, você vai perder medicação ou pode aumentar o risco de toxicidade. Então, você tem, por exemplo, pacientes com absorção via gastrointestinal controlada, formulações de liberação controlada, menores picos plasmáticos, menor euforia, efeito do sistema nervoso central e menor potencial de mau uso e abuso. Se a gente olhar aqui o nosso gráficozinho aqui do lado, a gente vai ver que, por exemplo, formulação de ação rápida, né? Esse vermelhinho aqui do meio fica na dose analgésica, né? Desculpa, de ação rápida é o azulzinho, ele acaba chegando, aumentando muito rápido é, no, no, no sistêmico, né? E acabando atingindo efeitos tóxicos, e ao mesmo tempo caindo muito rápido e perdendo a analgesia. Então, ele faz essa onda mais ampla. Enquanto que na analgesia na formulação de liberação controlada, ele fica mais tempo dentro da analgesia, com liberação mais prolongadas, né, liberando aos poucos essa medicação. E acaba que ela atinge muito parecido, né, a curva da analgesia controlada pelo paciente, né, que acaba sendo o nosso padrão ouro aí, né, que é a melhor analgesia que a gente poderia fazer para esse paciente, ele sempre que tiver dor, ele conseguir administrar uma medicação com efeito satisfatório, analgésico satisfatório. A distribuição desde a circulação sistêmica até chegar no sítio efetor, né? Distribuição entre compartimentos corporais até atingir o sítio de ação. No caso opioide, o sítio de ação é principalmente o sistema nervoso central. Pouco depende da via de administração, isso não vai fazer tanta diferença. Os fatores relacionados ao paciente é que realmente vão influenciar, como porcentagem de água e gordura corporal, quantidade de proteína no plasma, e também a idade desse paciente, que na verdade é a combinação dos outros dois, né? Então, a gente tem a morfina, tem uma ligação com a albumina, de 20 a 35%. Então, quanto maior a ligação proteica, menos fármaco livre, e é justamente o fármaco livre é que vai se ligar ao sistema nervoso central e a gente vai tendo aquele equilíbrio. Vai ligando, vai sendo eliminado, vai liberando, vai tendo aquele equilíbrio entre ligação com a ligação proteica e fármaco livre e fazendo a ação. Em relação à distribuição, que é a transformação do fármaco, né, que precede a eliminação, a maioria dos opioides é metabolizado no fígado, a transformação do fármaco no fígado hidrofílico facilita a eliminação renal, e pode haver metabólise ativo ou inativo. A interação de medicamentos, né, está relacionado também a essa alteração tanto renal quanto hepática, e a excreção pelo fármaco, né, pode ser metabolizado ou não, é geralmente renal. Então, pacientes que têm alterações como disfunção hepática e renal, por exemplo, no caso da morfina, a gente tem que aumentar o intervalo da dose, no caso da hepática, porque ele não vai ser metabolizado. E se a gente for ver a eliminação 90%, né, excreção urinária, então pacientes que fazem, por exemplo, hemodiálise ou que têm insuficiência renal, a gente tem que adequar essa dose. Então, só para a gente resumir, a morfina é um opioide forte, né, um agonista Mi, que tem apresentação em múltiplas vias de administração, VO, EV, subcutânea, pode ser inclusive via retal, neuroeixo, né? A dose teto, na verdade, é definida pelos efeitos colaterais, diferente, por exemplo, de outros opioides que a gente tem uma dose teto, por exemplo, tramal, a codeína, que a gente tem uma quantidade, né? Por exemplo, 400 miligramas do tramal, 360 da codeína. A morfina a gente vai ter
uma dose teto ligada aos efeitos adversos. Então, a gente vai subindo a analgesia, a dose, até o paciente apresentar um efeito colateral que não seja tolerável. A biodisponibilidade oral é baixa, vai de 35 a 75, mas a gente viu em alguns artigos que a gente tem de 20 a 30, que é o mais encontrado. Dose inicial de 5 miligramas, de 4 em 4 ou 6 em 6, quando por via oral, mas pensando na meia-vida da morfina, o ideal é que fosse de 4 em 4 horas, mas aí a gente vai ver justamente as alterações de distribuição desse paciente, como eu já falei, e a possibilidade do uso da morfina LC, né, que é até de 12 em 12 horas. Então, dentro dos opioides, a morfina é um que apresenta uma possibilidade de usar um fármaco de liberação prolongada, e isso dá muito conforto ao paciente, tá? O paciente, assim, usar 30 miligramas de morfina LC de 12 em 12 horas, ao invés de usar 10 miligramas de 4 em 4 ou até mais, a gente percebe que só dele, às vezes, conseguir tomar menos medicação, ter uma analgesia melhor, acaba controlando a dor melhor, e ele vai usar até menos opioide, menos analgésico, né? Porque você não tem aquelas perdas de controle da dor que o paciente às vezes faz uso constante de medicação ou sobrepõe medicações até atingir o tempo de ação, que às vezes é de 30 a 60 minutos. Um paciente com dor, às vezes 1 hora com uma dor intensa, né? Que é o caso da nossa escadinha analgésica, ela é bastante desconfortável. Então, metabolizada no fígado, 90%, transformação da morfina 6 gliconídeo, né, agonista Mi, 20 a 30 vezes mais potente que a morfina, que também ultrapassa a barreira hematoencefálica. Morfina 3 gliconídeo, 90% metabólico da morfina, tem baixa afinidade receptores opioides, então não tem uma ação analgésica e propriedades neuroexcitatórias. Então, a morfina 6 gliconídeo, na verdade, tem uma quantidade muito pequena como metabólito ativo. A nossa principal ação é da morfina em si mesmo, antes da metabolização. Baixa afinidade com receptores opioides, então se a ação analgésica da morfina 3-gliconídeo dá um certo perfil de segurança pós-metabolização. Mas também tem a questão dos pacientes com insuficiência hepática. Como a morfina é um metabólito ativo, diferente, por exemplo, da codeína, pacientes com insuficiência hepática vão ter ação mais prolongada e dificuldade de metabolização para eliminação. Então, pode estar relacionado à hiperalgesia e à excreção renal, né? Então, atenção a pacientes com insuficiência renal. Alguns efeitos adversos, que são bastante conhecidos, a gente tem esses efeitos adversos tanto do sistema nervoso central, com náusea, vômito, sonolência, né? Sistema cardiovascular, com alterações do ritmo cardíaco, alteração do sistema circulatório, respiratório, relacionada à bradipneia, gastrointestinal, principalmente também constipação intestinal, às vezes mais intensa, pacientes que, lembrando que a constipação intestinal ela não apresenta tolerância, o paciente com o tempo não apresenta tolerância com opioide, ele vai usar a morfina, vai ter constipação intestinal, depois essa constipação não tende a passar, assim como os outros efeitos adversos tendem a ter tolerância, a sonolência, tudo com o tempo. Endócrino oftalmológico, que é a miose, que a gente observa principalmente em pacientes com intoxicação, a gente vê essa miose mais evidente. E o prurido, é muito comum também quando você usa a via peridural ou intratecal. Então, tem muitos pacientes que relatam muito mais prurido pela quantidade que tem em relação ao sistema nervoso central. As apresentações, a gente tem morfina comprimido, né, 10 e 30 miligramas, a morfina LC, 30, 60 e até 100 miligramas, parenteral subcutâneo, 1 miligrama, 10 miligramas, né, o peridural intratecal 0,1, 0,1, 0,2, 2 e 10 miligramas que pode ser usado intratecal. Na verdade, tanto parenteral como peridural, a gente tem essa ampolinha que vem para uso venoso, intratecal e peridural, certo? No caso da de 10 miligramas, vem intramuscular, que até faltou aqui, vocês me desculpem, o intramuscular, venoso, peridural e intratecal. Então, a morfina de 0,1, por exemplo, não tem sentido usar ela subcutânea ou intramuscular, porque a biodisponibilidade dela seria muito pequena, então realmente ela é mais utilizada até intratecal ou peridural mesmo. Tomar cuidado, que eu pus a foto aí da ampolinha justamente porque elas são extremamente parecidas.
por favor, não confundir na hora de fazer com o paciente, em vez de 0,2 fazer 10, ou fazer 1 fazer 10. Isso pode acontecer. E a prescrição, morfina comprimido, X miligramas, né? A gente não tem um teto de 4 em 4 horas. Geralmente a gente começa com 5 miligramas. E o resgate venoso ou subcutâneo, a gente costuma prescrever 1 miligrama até de 15 em 15 minutos até atingir a analgesia. Então, realmente, é sentar do lado do paciente e ir fazendo a morfina a cada 10 minutos, 15 minutos, até o paciente atingir a analgesia e depois rotacionar esse opioide para via oral ou espaçar ele de 4 em 4 horas. No caso da morfina LC, né, a gente pode ter um comprimido aí de 30, 60 ou 100 miligramas de 12 em 12 horas. A prescrição em pediatria, a morfina opioide forte com maior evidência de uso em crianças, então, vem a dose inicial de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo por dose, até de 4 ou de 6 em 6 horas, e a morfina VO, que é 0,15 a 0,3 miligramas por quilo por dose, até de 4 em 4 horas. A morfina realmente já tem um perfil, né, maior evidência no uso de crianças, até pelo tempo que já tem sido usado em crianças. Infelizmente, a gente tem histórias até dentro da história da morfina que foi testada em crianças, né? Aí, desde o início de 1806, 1810, quando foi isolada, que é assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gestação, né? Não existe opioide 100% seguro na gestação e amamentação. Síndrome de abstinência neonatal, 30%, 90% dos RN, sintomas podem surgir persistir por 7 a 14 dias. Não se sabe quais serão os efeitos opioides na criança recém-nascida, tá? Não é na criança no uso pediátrico. No entanto, se sabe que os efeitos na dor crônica materna no RN. Então, você pode ter gestantes por causa de dor crônica não controlada, parto prematuro, diminuição do desenvolvimento, fatores, né, de estresse circulante na mãe que passam pela placenta. Então, é importante a gente sempre dosar os riscos e benefícios, né, nessas situações. Então, é isso que a gente tinha que falar sobre a morfina, né? Espero que a gente tenha abrangido a maior parte do tema e estamos abertos aí para sugestões, para dúvidas. Muito obrigada.